Então vamos aproveitar esse momento, levar os nossos pensamentos até o alto, agradecer por mais um domingo, né? Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite para mais um estudo, para mais uma reflexão e que nós possamos sair da reunião melhor do que entramos, né? Nós possamos ter a inspiração necessária e que a gente possa estudar bastante nessa noite. Obrigado pela oportunidade e assim seja. Oi, Lilinha. Boa noite. Gente, o cachorro do Oi, meu boa vizinho aqui noite. surtou. Boa noite. Vocês estão ouvindo a gente? Cachorro? Então, Ah, você. o cachorro não, né? Que bom, porque Cachorro? tá bem estressado. Cachorro Não. Tá bom. Ô, Bruno, é com você que ficou até as 2 horas da manhã estudando, deve ter muita coisa para falar. Deve. Já deu para embananar tudo, já esquecer tudo já. Mas vamos lá, os espíritos ajudam. Deixa eu compartilhar minha tela. Quando você vai? Boa noite, Sandra. Ajuda quem cedo madruga e quem tarde vai dormir, Bruno. Vai, É, tomara, na viu? hora, na hora que eu acordei, você tinha acabado de dormir. Eu acordei 4h15, você foi dormir 2 horas. Ó, fazia pouco. Trabalhador da última hora. A Lili também acordou cedo, que tá acostumada. Cadê o Rafa? É bom para o Rafa saber que ele vai receber um espírito aí do novo século XX, né? Nova década de 20. E aí ele vai ter que fazer as coisas tudo em horário alternativo também. O Rafa, de vez em quando, ele gosta de falar que eu sou velho e tal, né? Eu fico pensando assim, que vai chegar um tempo que as pessoas vão falar, vão olhar para ele e falar assim, rapaz, esse cara aí é do século passado, que ele nasceu em 97. Imagina, Vai, ele nasceu no outro século. exatamente. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos seguir no nosso estudo de Lucas, né? Só que antes eu trouxe uma musiquinha também. Sempre bom a gente fazer umas conexões, né? Eu coloquei ela depois da prece porque ela é mais animada. Essa aqui não serviria para prece, não. Vocês conhecem. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha uma coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E
Muito bem. Então, o versículo de hoje, a gente continuando no capítulo 6º, né? Que a gente ainda vai ficar um tempinho, porque vai até o versículo 49, então ainda vai mais um chãozinho aí. E o versículo de hoje traz o seguinte para nós: por que vês o cisco? Por quê, né? Jesus está perguntando, né? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu próprio olho? Esse é um versículo, assim, muito conhecido, né? Até porque Kardec trata diretamente dele no Evangelho. Então, a gente vai trazer algumas coisas do Evangelho para a gente comentar. E, de novo, a gente tenta já fazer um pouco da correlação com a música, né? Então, a música, ela vem falar o que para nós, né? Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente e pela janela do meu coração. Então, ele coloca que, a depender do nosso estado, a gente enxerga o mundo de uma forma diferente. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom, não é? Então, quer dizer, há coisas dentro de nós que influenciam na forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Todo mundo concorda com isso? Faz sentido, né? Faz sentido. E aí Jesus está fazendo uma pergunta que a gente também se faz. Eu acho que todo mundo que está aqui já não tem mais a ilusão de pensar que não tem defeitos para serem corrigidos, né? Ninguém aqui está aqui de missão, né? Em missão, tá? Espírito perfeito, tá só de passagem, dando uma olhadinha. Deixa eu ver o que esse pessoal do NEP está aprontando aqui, né? Eu acredito que não, eu acho que a gente está tudo aqui no mesmo barco, né? Até porque, se nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, então a gente olha para a definição de Kardec, né? Qual que é a característica mais marcante desse mundo? É o predomínio do mal. Então a gente tem que ter essa clareza que dentro de nós também haverá esse predomínio, não é? Pode não ser aquele mal, né? A gente já comentou muito isso, né? Pode não ser, a gente pode não fazer grandes malefícios, mas a gente vai falar de coisas hoje aqui que talvez isso tenha que ser repensado, né? Nós vamos tentar aprofundar um pouco mais nessa questão, principalmente dos mecanismos por trás disso. Então, o versículo é muito claro, né? O que que acontece? A gente fica olhando para fora, criticando o que o outro faz, como o outro é, criticando as coisas que o outro tem, e a gente deixa de olhar para nós. E para que a gente consiga compreender o porquê da gente agir assim, nós vamos pegar um gancho aí e falar um pouco hoje de psicanálise. Então, eu vou pedir ajuda da nossa equipe aqui técnica, que eu sei que nós temos colaboradores aqui com muito mais competência. Então, por favor, não me deixem falar coisas erradas aqui, viu, gente? Porque eu não domino o assunto. Falei para o Everton, eu fiquei até as 2 horas estudando ontem, e aí na esperança do meu espírito seguir depois, né? Depois você segue aí e me devolve isso em inspiração. Mas vocês me ajudem, né? E vocês, como aqui é um grupo também, eu me sinto tranquilo de fazer essa proposta, para a gente tentar entender melhor isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para quem gosta de estudar o grego, né, a Claudinha, que está fazendo curso de grego e de hebraico e aramaico, a palavra que é utilizada aqui para cisco é o karpos, né? Karpos, que é uma palha, né? A gente fala cisco, mas tem a tradução que fala argueiro, né? Mas a definição mesmo lá no grego seria essa palha, esse resíduo de cereais. Faz sentido, né? Aquele pozinho que solta do grãozinho, né? Um cisquinho. E a palavra para viga, que é dokos, ela é derivada de um verbo. E o verbo significa sustentar. Então, dessa derivação para substantivo, né, vem essa tradução como viga. Então, Jesus, ele faz ele é literal a tradução, né? Não é ele usa uma figura de linguagem para fazer esse exagero, justamente para mostrar que é um comportamento que chama a atenção, né? Não é um comportamento normal. E a gente faz isso de forma habitual.
Então, ele usa essa ideia da viga, né? Porque a viga, ela impede a visão, com certeza. A viga, dentro de uma estrutura, a viga, ela tem uma importância grande. Então, se a gente tem uma viga travando a nossa visão, pensa como vai ser difícil remover isso. Isso que foi construído, né? Então, apesar de ser uma figura de linguagem, né, de exagero, ela tem muita validade concreta, porque não é fácil a gente conseguir superar isso, e a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. Emmanuel começa explicando esse versículo lá no livro Palavras de Vida Eterna. Então, olha como que ele começa. Aqui é a explicação direta do versículo, né? Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Então, acho que isso todo mundo compreende essa explicação do versículo, né? Habitualmente, quer dizer, não é algo esporádico, não é algo raro, é algo que, digamos assim, todo dia a gente faz um pouquinho, né? Nem que seja para fins, como que o Aloysio fala, só para fins pedagógicos, né? Mas a gente faz. E aí ele usa essa palavra que é interessante, né? Porque a gente fala assim, a gente vê os defeitos do outro, né? Emmanuel coloca como inibições alheias. Olha que interessante, inibições. Isso também tem muita correlação com o que a gente vai falar. Porque o que é uma inibição? É algo que te impede, não é? É algo que obstrui. Então, na verdade, você tem, vamos puxar para a física, a gente vai precisar um pouquinho disso, né? A gente tem um fluxo de energia. Se você obstrui esse fluxo de energia, você gera uma inibição. Então, você vai travar, estagnar esse fluxo de energia. E a partir disso, você começa a ter efeitos deletérios. Não é? Então, os nossos defeitos, essas coisas que nós temos em nós que a gente precisa corrigir, no final das contas, é só uma energia mal canalizada, né? Uma energia que a gente precisa aprender a lidar com ela e a direcionar ela. Por isso, inibição é um ponto interessante, porque a partir do momento em que você vai lá e desobstrui, aquilo que era defeito vira virtude. Entenderam? Nossa, Bruno, quem fala isso é o Dr. Ricardo Vardil. Ricardo Vardil. Eu estava ouvindo essa semana mesmo um seminário dele e ele falando exatamente isso, assim, né? Então, se eu tenho uma qualidade, né, ou alguma virtude, mas que eu usei de forma pejorativa no passado, por exemplo, se a minha intenção era me favorecer apenas, né? Agora eu mudando a direção para favorecer aos outros, pensando no bem comum, na verdade, essa mesma coisa que era um agravante agora vai ser a minha salvação, digamos assim, né? O que eu vou transformar em virtude, Olha, muito dependendo da direção e exatamente. da Isso, intensidade que isso eu faz quero. sentido, né? Isso faz sentido. Ao mesmo tempo, isso mostra que todo o potencial já está aqui. Por isso que Jesus fala tanto certas coisas dos nossos potenciais, a gente não acredita, né? Mas tudo já está dentro de nós. A gente precisa aprender a direcionar, a trabalhar isso, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante desse versículo, né? Porque ele fala assim, ó: a pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Descobrimos nos outros somente aquilo que somos. De modo geral, por quê? Porque há exceções? Há exceções. O livro dos Espíritos, o Evangelho vai mostrar para nós que em determinados momentos é importante que a gente observe o erro do outro, principalmente se o outro está numa situação de tutelado. Então, eu olho para o Mateus, se o Mateus fizer algo errado, eu preciso reconhecer o erro dele e eu preciso intervir. É minha responsabilidade, não é? Então, por isso que é de modo geral, não é absoluto. Mas, na maioria das vezes, a gente só olha o erro para criticar, só olha o erro, o defeito para apontar.
sem nenhum tipo de intenção positiva. Nesses casos, é válida essa regra. Você só enxerga no outro aquilo que está em você. E agora a gente faz esse parênteses para a psicanálise, né? Fazendo essa ponte com o comentário de Emmanuel. Veja bem que isso já estava em essência no Espiritismo, muito antes de Freud, muito antes de Jung. Quer dizer, como que o Espiritismo ele trouxe, né, muitas coisas que somente hoje a gente começa a compreender melhor, né? Lá na questão 919, pergunta-se, né, qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E vem a resposta de Santo Agostinho, um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Vocês já pararam para pensar que a resposta não foi assim: pratique a caridade, pratique o bem. Não é. Quando o palestrante, né? Eu peguei muita coisa lá de um seminário que eu tirei lá do Espiritismo TV. Eu não lembro o nome do psicólogo que explicou isso aqui, né? Mas quando ele fez essa colocação, eu me surpreendi. Porque, de fato, ele não está mandando você ter uma postura positiva frente a questões negativas. Ele está falando algo que tem que ser anterior a isso. Então, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, todo o nosso processo de evolução espiritual, de crescimento, né, essa busca de plenitude, do desenvolvimento das nossas virtudes, tem que passar necessariamente pelo processo do autoconhecimento, essa busca íntima. Só que é difícil a gente fazer isso. Querem ver? Todo mundo aqui fala, reconhece que tem orgulho. Todo mundo reconhece que é orgulhoso, não é? Todo mundo reconhece. Então, por que que a gente, já que a gente reconheceu que a gente é orgulhoso, por que que a gente ainda não conseguiu deixar de ser? Então, não basta só conhecer nesse nível. Isso é o começo. Aí é isso que o psicólogo vai falar. Esse é o primeiro passo. A coisa vai ficar mais profunda e mais difícil daqui para frente. E a gente precisa mergulhar nisso se a gente quiser, digamos, de forma mais branda e mais rápida, superar essas dificuldades. E aí vem essa figurinha aqui. Agora é que o bicho pega, né? Então vocês me ajudem aí, por favor, galera. Essa estrutura, eu vou falar coisas que eu entendi, tá? Então, por favor, se eu entendi errado, né? Vocês já me expliquem que o objetivo é aprender junto. Você ainda foi estudar inglês, Bruno? Aí ficou difícil mesmo, velho. Por isso que Além de estava difícil, né? psicologia, ainda em inglês. Só fazer uma Não, pois, observação que o livro dos pode Espíritos falar. fala que o sábio da antiguidade já nos disse, né? Mas, na verdade, a frase usada por ele estava no oráculo, no portal do oráculo de Delfos. Então, ele tira de lá a frase. Tudo lá. Quer dizer que até é anterior ao próprio É, sábio, né? é. Tá vendo? É a base, né? É a base. Bom, então vamos lá. Isso aqui é a estrutura da nossa psique. E isso baseada no estudo de Jung, né? Você pode ter outras estruturas de acordo com outros autores, como Freud, que foi quem começou a falar sobre isso, né? Bom, o que vai chamar a atenção aqui que faz esse gancho com aquilo que Emmanuel falou, né? Então, Emmanuel está falando assim que a gente reconhece no outro aquilo que há dentro de nós. E num primeiro momento, a gente vai negar até a morte isso. Então, se, por exemplo, eu pego e critico uma pessoa porque eu acho que aquela pessoa, ela pode pensar em qualquer coisa, né? Ela é impaciente. Eu acho que aquela pessoa é impaciente e eu critico ela. Aí uma pessoa chega para mim e fala assim: Nossa, Bruno, mas você é muito impaciente. Eu vou falar: Não, eu não sou impaciente. Então, o nosso mecanismo de defesa faz com que a gente negue essas questões num primeiro momento.
Mas por que que isso é assim, né? Por que que isso aparece? Por que que as circunstâncias, muitas vezes, elas se repetem o tempo todo com base nessas dificuldades, né? Então, esse esquema aqui, esse estudo, esse trabalho que Jung dedicou uma vida toda, né, ao estudo disso, é uma forma da gente conseguir compreender melhor essas questões. Então, nós podemos buscar o caminho do autoconhecimento por diversas formas. Aqui é uma ferramenta, e uma ferramenta que faz muito sentido e que pode trazer muito benefício para nós. E por que trazer isso? Porque a própria Joana de Ângeles, ela investiu muita tinta, né? Muito papel para falar sobre isso. Então dá a impressão de que ela vem trazer uma obra complementar até a própria obra do Chico, né? Porque Emmanuel trata desses assuntos, mas ele não se aprofunda tanto. Então a gente vai aproveitar isso para a gente tentar aprender um pouquinho mais, né? Então nessa estrutura da nossa psique, o que chama muito a atenção? Vocês estão vendo que tem uma partezinha aqui de cima em amarelo, pequena, não é? Tá vendo que tem essa linha aqui que separa essa outra parte azul que é imensa. Então isso aqui, pensa na estrutura do iceberg. Você tem a ponta do iceberg fora da água e a parte que está abaixo da água é muito maior. O que é essa partezinha pequenininha aqui de cima? É o nosso consciente. É o nosso consciente. É aquilo que nós conseguimos racionalizar. É aquilo que a gente percebe, escuta, sente. Então, aqueles arquivos, né, tudo aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia é processado nessa parte aqui da nossa psique, que é o ego. O ego é responsável por isso. Ele vai trazer essas questões do sentir e do pensar, aquilo que é consciente. E muito maior do que a parte consciente é a parte inconsciente do nosso psiquismo. E aqui nós vamos ter diversas estruturas que a gente não vai conseguir, né, aprofundar, mas a gente tem a nossa ânima e o nosso ânimos, que são polos opostos que estão no nosso psiquismo, né? Cada um com determinadas tendências que se equilibram, ora um se destaca, ora outro se destaca. O Divaldo fala muito desse ânimos e dessa ânima. Nós temos o nosso inconsciente personal, pessoal e o inconsciente coletivo. Nós temos os arquétipos. Nós temos o self que é muito interessante, né? Porque essa estrutura self é o que vai integrar tudo. Então, o self, ele trabalha para integrar o que é consciente e o que é inconsciente. E é ele que nos direciona para a nossa evolução. Então, a Joana de Ângeles vai falar que o self é o princípio inteligente em si. O nosso princípio inteligente é o nosso self. E aí, o que é interessante disso? O self, então, ele vai elencar só uma parte desse inconsciente para tratar na nossa encarnação. Então, esse nosso ego, ele é muito pequeno quando comparado com todo o conteúdo que nós temos no nosso inconsciente, porque a gente não dá conta de lidar com tudo isso junto ao mesmo tempo numa única encarnação. Então, você vai selecionar algumas coisas de acordo com o seu planejamento reencarnatório, e aí você vai tratar dessas coisas naquela encarnação. Só que aqui dentro mora uma coisinha chamada sombra, que é isso que está em destaque aqui. E é aqui que está o nosso problema. Porque se fosse assim, simples assim, tudo que está no inconsciente fica lá, a gente não teria problema nenhum para se transformar em espírito perfeito. Era só a gente pegar os nossos defeitos, maquiar, jogar tudo para o inconsciente, você atua, né? Você é como um ator mesmo, né? Você finge que é bom o tempo todo e a sua salvação está completa. Mas não é assim que acontece, porque isso que está no inconsciente, de repente, fica pulando para fora. Aquilo que é chamado de projeção. Projeção. Então, a nossa sombra, isso que fica aqui guardado aqui dentro, ela projeta para fora. E o que é a sombra? A sombra é todo o conteúdo que não está na luz, que não está na consciência.
Então, a sombra, ela não é só coisa ruim, ela pode ser coisa boa. Porque se uma virtude sua foi inibida durante o seu desenvolvimento, ela foi parar na sua sombra. E às vezes, em um processo que você consegue trazer isso para o consciente, você traz uma virtude para o consciente, e não um defeito, né? Mas como nós estamos falando da nossa evolução moral, então a gente vai olhar o que dentro da sombra? As nossas imperfeições, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa melhorar. Só que a sombra está o quê? Inconsciente. Tá na área do inconsciente. Então, por que eu sei que eu sou orgulhoso, mas eu não consigo me livrar do orgulho? Porque eu não consigo enxergar por um processo natural, não tem nada de errado, né? Mas eu não consigo enxergar todas as situações em que o meu orgulho está imperando, em que o meu orgulho está atuando. E uma das formas desse conteúdo que está oculto vir à tona é nesse mecanismo de projeção no outro. Olha só. Então, tudo isso que a gente falou até agora foi para entender esse comentário de Emmanuel. Então, por que que a gente pode falar com certeza que aquilo que eu vejo no outro é o que eu tenho dentro de mim? Por conta dessa estrutura aqui do nosso psiquismo. Porque, de fato, há coisas dentro de nós que nós não sabemos que estão lá. Vocês querem ver a que ponto que chega isso? Né? O psicólogo deu um exemplo de um livro, de uma trilogia, da Ivone do Amaral Pereira. É um trio de espíritos que ela vai descrever a história deles em 13 encarnações. Na primeira encarnação, um desses espíritos, ele era um monsenhor. Um monsenhor, pelo que eu entendi, era um preposto da igreja, né? Ele não era padre, mas ele falava em nome da igreja, ele cuidava de uma comunidade. Então, ele estava numa posição de aconselhamento, né? De orientador. E ele cuidava de um casal, né? Tinha muito carinho por esse casal, e esse casal teve ali as suas dificuldades naquela encarnação, mas os três conseguiram, de certa forma, cumprir com o planejado. No segundo livro, na outra encarnação, aí esse monsenhor, ele vem pai do rapaz. E aquela moça vem com o compromisso de casar com o rapaz para resolver essas questões de relacionamento entre eles. Só que ela abandona o rapaz. O rapaz não suporta o abandono e comete suicídio. E o pai, que era monsenhor, não supera a perda do filho e entra no vício da bebida, e vai até morrer nesse processo. Na terceira encarnação, reencarna aquele casal de novo, com o compromisso de estarem juntos, e o monsenhor nem reencarna, porque ele está lá no umbral e agora ele vai ser obsessor daquela moça. Então, como que em uma encarnação ele está numa postura, né, numa postura de orientador, né, de virtuoso aos olhos de todo mundo, né, e de repente ele virou um obsessor? É porque havia coisas dentro dele que já estavam lá e que ele não conhecia, mas as circunstâncias fizeram com que aquilo viesse à tona. Por isso que tratar dessa parte do inconsciente é algo muito delicado. É algo que, se for para fazer, tem que ser feito com cautela, né? Com cautela. Esse mecanismo de projeção já é um mecanismo mais fácil da gente enxergar, porque isso acontece o tempo todo. Isso acontece nas circunstâncias. Sabe aquela pessoa que sempre bate o mesmo dedo na mesma porta? Aí você vai estudar sobre a questão energética daquele dedo, e aí você vai ver que aquela pessoa está com uma raiva acumulada e não consegue resolver aquilo. Então ela desconta aquela raiva no dedo, para não ter um infarto, para não ter um AVC, né? Percebe? Então você passa por uma situação, aí falando um pouquinho da sombra, né? Tem até uma definição aqui, ó. A sombra é resultado de traços psíquicos do homem e da mulher, né? Falando do ser humano, em parte reprimidos, em parte não vividos, que por razões sociais, educativas ou outras, foram excluídos da convivência e por isso foram reprimidos. Então, acontecimentos corriqueiros do nosso dia a dia que a gente não consegue trabalhar,
né? Às vezes um desentendimento que você simplesmente deixa para lá sem resolver aquilo, você joga para a sombra. A gente vê muito isso quando a gente estuda homeopatia, né? Quando a pessoa chega, ela se queixa, eu tô com dor de garganta. E aí você começa a conversar, porque ela quer o quê? Tratar a garganta. E aí você descobre que, na verdade, ela teve um desentendimento familiar e ela foi obrigada a engolir seco alguma coisa. E por isso que aquela garganta está inflamada, não é? Então você não vai tratar a garganta, você vai tratar o quê? O processo, né? O problema, aquilo que ficou mal resolvido. Se você não faz isso, você joga para a sua sombra. E mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar, porque você precisa resolver. E por que que a gente precisa resolver? Porque esse sistema, gente, é um sistema fechado. Não existe fora. Não existe fora. Então não adianta. As nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos vícios, isso faz parte de nós e não tem nada errado. E a grande questão é, não tem jeito de jogar isso fora, porque isso é energia. Por isso que a gente começou a falar disso. Nós vamos ter que aprender a direcionar essa energia até chegarmos num ponto em que esse consciente e esse inconsciente ele vai ser integrado. E nós vamos ser direcionados para o nosso objetivo final, que é a nossa evolução espiritual. E aí todas essas energias vão trabalhar juntas para o bem, né? E isso a gente vai fazer. Vai chegar um dia que a gente vai conseguir. Mas se esse processo não for consciente, não dá certo. Não dá certo. Esse processo tem que ser consciente. Sabe por quê? Se Deus quisesse que a gente evoluísse de forma inconsciente, a gente não chegaria ao estado hominal. Porque qual é a grande característica do estado hominal? É quando a gente ganha o quê? A consciência, a capacidade de raciocínio. Ora, se eu não precisar disso para evoluir, então eu já podia pular direto do estado primitivo para o estado perfeito, não é? E se a gente não se atentar para isso, a gente vai ficar maçando barro, reencarna, vivencia de novo, repete experiência. Não é isso que a gente fica vendo nos livros do Emmanuel? A pessoa reencarna, age de um jeito, aí ela nasce de novo, não muda nada, repete a situação, terceira encarnação, a mesma coisa. Por quê? Porque não é um processo consciente. Não é consciente. Tudo bem até aqui? Bruno, Bruno, Vamos lá. desculpa, pode falar, Everton, depois você fala. rapidinho. É porque o apóstolo Paulo ele diz assim: porque onde houver o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Então você vê que é mais profundo do que a gente pensa, né? Porque você está falando que sem racionalidade, né? E a gente, assim, se não é pensado, não adianta, né? Não há evolução, né? E o apóstolo vê isso muito antes, até porque a gente sabe que as epístolas de Paulo, elas são inspiradas por Estevão, que colhe essas informações no próprio Cristo, né? Então é muito mais profundo do que a gente pensa. E só depois da Karen falar, eu queria que a Lília e a Sandra falassem um pouquinho disso que elas viram, uma das duas, não sei. Gostei. Vamos ver se eu vou tirar 10. Então, o que eu queria Karen. falar era assim, quando a gente aprende, estava pensando aqui, né, você falando, quando a gente aprende a acolher as nossas sombras, a gente começa a entender a sombra do outro, né? E aí é uma dinâmica bonita, e aí a gente começa a evoluir, né? É tão legal isso, gostei demais desse esquema feito, viu, Bruno? Muito bom. Faz raciocinar muito a gente nessa dinâmica aí, de nos conhecer e ao mesmo tempo entender a sombra do outro, né? Queria falar antes delas. Posso? Vocês estão me ouvindo? Não sei se é no Livro dos Espíritos, eu creio que sim. Fala que na adolescência, que o adolescente, quando ele começa a mostrar mudança de comportamento, na verdade que ele está
entrando em contato com coisas da consciência que até então estavam ali adormecidas, né, no seu estado de criança. Então, às vezes a gente fala assim, não, é normal da adolescência, mas a verdade é que a gente tem que saber fazer uma leitura desses comportamentos, né, a gente encaminhar, fazer mocidade, é, conversar, às vezes encaminhar para uma terapia, porque na verdade são angústias, né, que estão talvez nessa zona de sombra aí, que estão começando a aparecer e ele talvez até se assuste com isso, né? Porque na adolescência você não sabe bem o que fazer, com a sua angústia, com tudo que você está, né, descobrindo de você mesmo, como você está se vendo, como que você está se sentindo. Então, é uma série de fatores e que vem, né, desse estado de consciência que começa a se abrir. Lembranças também, né? Quem vai falar primeiro é a Sandra ou é a Lília? Oi, Bruno. Você tá melhor que muito professor universitário, viu? Olha, parabéns aí. Bruno, estava até aqui falando para o Rodrigo, né? Eu não preciso acrescentar em nada desse esquema que você falou aí, tá tudo perfeito, né? Ficou muito claro, e ainda você misturou a psicanálise com Jung de um jeito assim que ficou tranquilo para qualquer um entender, né? Você estava falando das repetições, né, do livro, né? Até anotei aqui o nome que eu quero buscar esse livro. Depois, se você puder postar, posta pra gente aí, né? Das vidas que se repetem, né? Da mesma história, né? E dentro da minha abordagem, né, a gente fala assim que trauma não é uma coisa que acontece, é aquilo que se repete, né? Então, a gente fica, às vezes, preso, né, nesse lugar, assim, de coisas, de coisas como se tivessem coisas novas acontecendo, né? Pode ter um conteúdo novo, mas o sentimento, a emoção, grande parte das vezes é a mesma. É aquela emoção que está represada ali, né? Você estava falando da energia, né? Daquilo que ficou represado, né? E que não foi trabalhado e que, ai, quem que falou por último agora aqui? Nas mudanças de fase, elas vão emergindo, né? Por isso que na adolescência isso vai acontecendo, né? Esses dias a minha pequenininha de 11 anos começou a ter pesadelo, né? E aí chorou muito, né? Acordou, conversamos, tal. E aí eu estava falando para ela que agora é um momento de mudança, né, na vida dela, e que vão aparecer alguns medos aí, né? Que é isso que ela acabou de falar, né? Isso vai emergindo e que tem um histórico, já tem um histórico da vida dela. Né? E aí o cuidado é para que esses medos, né, para que esse fluxo, né, que está represado ali em algum lugar, né, ele não persista, você vá conseguindo trabalhar e que isso não vire um trauma de repetição na sua vida, né? Então eu tenho lá um abandono, por exemplo, né, na infância, e eu vou construindo, eu vou alimentando esses abandonos na minha vida, em toda a minha vida. Então, toda relação que eu começo, eu acabo provocando um abandono, porque eu não trabalhei aquele fluxo, ficou ali impedido daquele primeiro abandono lá de trás, né? Aí não são só pessoas, mas profissão, enfim, um tanto de coisa que você vai deixando na sua vida, né? Mas você tá de parabéns, Bruno. Que bom, muito bom. É Tô a adorando. professora Joana. Professora Joana, eu vou compartilhar o livro também. Bom, o que que eu tenho para falar? Eu também concordo. Você deu em poucos minutos o que leva quase um semestre estudando, lógico que de forma bem aprofundada, né, no curso de psicologia. Mas o que que eu queria falar, né? Eu venho estudando um pouquinho, estou bem no começo de Joana de Ângeles, e
E lógico que ela lança mão de Freud, né, de Jung e de outras vertentes da psicologia. E isso que você trouxe, até você comentou assim, a sombra é um dos problemas, né? Por causa disso que a gente olha de forma desafiadora para essas relações, né? Ela é a nossa forma de aprendizagem, né? Ela, através das nossas sombras, que a gente se vê como aprendiz mesmo, né? E, e essa questão do ego e da sombra, me parece que em cada encarnação, pontos de nossa sombra e do nosso ego são acionados diferentemente, né? Então, em cada encarnação, a gente vai tendo contato, é uma oportunidade que a gente tem de vivenciar essas sombras de forma diferente. O self como nosso eu maior, né? É como se fosse a nossa forma de espírito puro, ela diz isso, né? E então a gente tem muito aí, por isso que é enorme esse inconsciente, porque a gente tem muito que crescer e que ter contato, né? Esse esquema, ele está muito bom, né? Lógico que em se tratando de Jung ainda tem complexos, tem outras coisas aí, mas para você trazer para a gente essa luz, né, ao que a gente olha para o outro e critica o outro, porque a gente projeta a nossa sombra, e por que não a gente aprender conosco mesmo, né? E conheça-te a ti mesmo. É por isso que tem essa questão do autoconhecimento, né? Por isso que a gente precisa buscar ajuda de forma responsável. E a própria Joana de Ângeles, a Joana coloca 4 partes, né? Aprender a se conhecer, aprender a viver, né? Aprender a ser e aprender a amar, né? Então, nesses 4, imagina esses 4, a gente tendo contato com tudo isso, com o mínimo de ego que a gente descobre de si nessa percepção, e aquilo que a gente consegue ver e ser, com toda essa dinâmica interna, inconsciente, por isso que o nosso espiritismo, né? Aí eu falo com carinho nosso, porque eu estou me apropriando. E ele vai pela filosofia, né? Pela ciência, não é? E pelo próprio espiritismo mesmo, né? Junta os 3, né? Que seria pela espiritualidade, né? Espiritualidade, ciência e a filosofia. E ainda bem que os 3 estão se unindo agora recentemente, a própria ciência está reconhecendo isso. E eu fico muito feliz de, num estudo desse, a gente ter contato dessa forma e juntando ainda Lucas 6, né? Capítulo 6, versículo 41, que maravilha. Eu estou muito feliz e esse estudo me alimenta. Senti falta semana passada. Parabéns, Bruno. Muito obrigado, Lilian, muito obrigado, viu, Sandra? Se tem uma coisa que eu percebi estudando isso, é que é muito complexo. Realmente, tem muita coisa envolvida, né? É o que eu consegui, assim, extrair para correlacionar mesmo. Mas tem um chão pela frente, né? Tem que fazer um curso mesmo, senão não consegue compreender muitas questões, né? E mesmo que a gente não consiga ainda adentrar no versículo em si, nos textos, né, da codificação, é importante a gente trabalhar um pouco mais e entender essas minudências, né? Mas por que você está falando isso, né, Bruno? Para que eu preciso prestar atenção nisso? No que isso vai me ajudar? Eu acho que o exemplo ajuda a gente a compreender melhor isso. Então, vamos pegar alguns exemplos que o próprio psicólogo trouxe lá na palestra dele. Vamos pegar uma mulher, né? Mas pode ser um homem também, né? Uma mulher muito vaidosa, que gostava de se vestir muito bem, né? Então só se vestia com roupa de luxo, de marcas, né? Pagava muito caro em sapato, em vestido, em bolsa, tal. Conhece o espiritismo
e se transforma. E a partir daquele momento, ela para de usar essas roupas que custavam muito caro. Só que para todo mundo que ela conhecia no centro espírita, ela se gabava de que antes ela usava roupa cara e agora ela não usa mais. Olha que coisa, né? Entendem? Ó, então vamos lá. Ela tem, como todos nós, essas dificuldades, esses polos antagônicos dentro de si. Então ela entrou em um processo de evolução, de melhora, né, de crescimento espiritual. Só que ela fez isso baseado num único polo. Ela tendeu a um comportamento, que no caso foi esse comportamento de desfazer daquilo que seria o excesso. Mas ela não internalizou a proposta, ela não fez isso de forma consciente, ela não fez de fato uma transformação moral. E a vaidade que antes estava na roupa, agora foi para o comportamento. Percebe? Então, assim, aparentemente, ela evoluiu, mas no íntimo, ela continua a mesma vaidosa de antes. Entenderam aonde que a gente chega quando a gente começa a refletir sobre essas questões? Né? Ele usa até um termo para falar, que eu esqueci, mas é mais ou menos no sentido assim, se você não faz esse processo de forma consciente, é como se você fizesse só uma maquiagem, é um condicionamento social. Você se condiciona a ser daquele jeito. É aquilo que os palestrantes falam muito, né? Que lá no centro espírita é meu irmãozinho, né? Vem cá e tudo mais. E em casa, né, é o déspota, né, aquele que fala alto e tudo mais. Por quê? Porque ele condiciona socialmente a ter um comportamento, mas no íntimo ele não faz o que precisa ser feito. E é para a Bruno, gente não correr o risco de fazer isso que a gente está conversando, né? Pode falar, Zé Arnaldo. só uma visão do que a programação neurolinguística fala em questão de comportamento, né? O que acontece? Quem comanda os nossos comportamentos é o inconsciente. Porque, assim, se você pudesse mudar um comportamento que você não gosta conscientemente, por que você não muda? Então, assim, toda mudança tem que ser feita no inconsciente, né? Através de várias ferramentas, que é a programação, que é a psicologia, enfim, que existem para poder fazer essa mudança. Porque se você não muda inconsciente, toda hora que acontecer algum fato, algum gatilho, aquele comportamento vai ser disparado. Por quê? Porque quem comanda é o seu inconsciente. Né? Então, assim, tem uma outra visão aí que a gente, em busca do autoconhecimento, busca aprofundar esse conhecimento dentro do inconsciente. Assim, acho que eu fui claro, não sei. Mas a ideia é essa, unir mais o conhecimento dentro do inconsciente para aplicar conscientemente. E isso é tratado numa outra ferramenta que é a programação neurolinguística, né? Mas que em essência Isso, está trazendo o isso, mesmo ponto. isso. Muito bom, né? Olha quanta coisa a gente consegue extrair de um versículo, né? De um versículo. E aí, mais um exemplo agora, que também vai deixar mais clara essa questão do comportamento nosso sendo afetado por essa sombra. Pedro. Pedro foi um grande exemplo de como que a nossa sombra de repente aparece e você toma consciência dela e leva um susto. Mas que nesse processo você se transforma. Você se transforma. Então Pedro, ele amava o Cristo, conviveu com Cristo, mas na hora do testemunho, o que que ele fez? Negou. Uma vez só? Três, não é? Três. Por que que é importante isso? Porque não foi no susto. Não foi no susto. Foi um padrão, não é? Ele negou 3 vezes, porque naquele momento a sombra dele se manifestou. E ele, naquele medo, naquela angústia, sem entender direito o que estava acontecendo, ele nega. Depois disso, aquele arrependimento, aquela tristeza, né? Dizem até que foi ele que inaugurou o Muro das Lamentações, né?
porque ele negou Jesus e foi chorar, né? E aí, desde então, aquele muro recebe esse nome, né? Só que isso foi fundamental para ele se transformar, de fato, no chefe do apostolado, né? Naquela pessoa que iria conduzir os trabalhos da Casa do Caminho. Então, vocês percebam que isso, a Joana vai depois discutir muito sobre isso, né? Quando a sombra ela vem para o nosso consciente, como a Sandra bem pontuou, ela tá nos ensinando, ela está nos mostrando. Então, ela está ali para nos dar oportunidade dessa mudança, desse crescimento. Então, ela não é para ser reprimida, né? E a gente também não tem que se achar a pior pessoa do mundo porque, de repente, reconheceu na nossa personalidade um traço ruim. Não tem que se achar ruim, porque você tem agora que corrigir isso, né? E aí é lógico que você não pode deixar a sombra tomar conta. O que é a sombra tomar conta? Não, a partir de agora eu me reconheço uma pessoa assim, então eu não quero saber, eu vou ser assim, eu vou sempre agir assim, não importa o que o mundo pense de mim. Isso é se deixar levar pela sombra. Então, nesse primeiro momento, você não vai dar vazão àquele comportamento deletério. Você vai reprimi-lo no sentido de quê? De que pela educação, pela disciplina, você vai tentar agir de forma contrária até que nesse processo consciente isso se resolva dentro de você. Então, num primeiro momento, eu não vou ser maledicente de ficar falando mal da roupa das pessoas, mesmo que eu pense mal da roupa das pessoas, até eu chegar ao ponto de que a roupa da pessoa não importa, porque eu amo aquela pessoa, não importa como ela vai estar vestida, eu respeito o jeito dela se vestir, o jeito dela ser. Então, esse é o processo de integrar essa sombra, de diluir essa sombra. Nós vamos aprendendo a lidar com essas dificuldades até que isso se transforme em virtude. Aí é outro processo, né? Outro processo. Deixa eu ver aqui que dá tempo da gente falar aqui. Deixa eu ver isso. Olha que bonito, ó. Vai ter que continuar semana que vem, Bruno. Então, como é que eu vou fazer? Se bem que o próximo versículo, ele tá casadinho, viu, Claudinho? Tá casadinho. Aí dá para você seguir. E as mulheres aqui pediu para você dar outro exemplo, que é não pensar mal da roupa dos outros, que essa aí tá muito difícil. Vamos começar por outro, mais fácil? Olha só, lá no livro Pão Nosso, olha que bonito a colocação de Emmanuel, né? Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Vocês lembram daquela frase de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, né? E ele viveu esse conflito, ele viveu essa dificuldade da sombra vir, né? Porque toda vez que a gente se coloca nesse caminho de autoconhecimento e auto-burilamento, a sombra vai surgir, é natural que ela surja, né? E aí a gente vivencia esses conflitos. É que No a grande instante do... questão, Bruno, rapidinho, não quero te atrapalhar aí não. Mas acho que a grande questão é a gente aceitar essa sombra para aprender com ela. Porque se eu nego e se eu quero colocar ela debaixo do pano, né? Se eu não quero que ela exista em mim, né? Ela vai continuar lá e eu não vou conseguir modificar se eu tamponar, né? Na verdade, eu tenho que aceitar que ela existe para eu poder aprender com ela, né? Exatamente, né? Aprender com ela. Você não é você não é o seu ego, você não é a sua sombra, você é tudo, né? Você é essa unidade, você é tudo isso. Então, você tem que se aceitar assim e se amar assim, né? É o primeiro passo, né? Como a Sandra colocou os 4 pontos que a Joana vai. Você vê que aprender a amar está lá no final. Antes disso, tem um processo, né? Não é simples assim, vou amar o próximo. Então, você já começa, amanhã eu vou amar meu próximo. Não é assim da noite para o dia, né? Começa desse processo pessoal, né? No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência,
indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamada análise pura. Olha que legal, hein? Então, se você ainda não tá, nem começou esse caminho de autoconhecimento, você não vai ter conflito nenhum. Você vai viver como se você não tivesse nada para mudar, nada para melhorar. Eu achei muito interessante porque eu comecei a entender coisas minhas lá atrás, né? Porque quando eu era adolescente, eu achava que eu não tinha nada para melhorar, porque eu nem convivia, né? Eu era daqueles adolescentes que só ficava dentro de casa, eu respeitava meu pai, minha mãe, né? Estudava, quer dizer, o filho que estuda não causa problema nenhum para o pai, né? Então eu achava que eu não tinha que melhorar nada, mas por quê? Porque eu estava na indiferença. Estava na indiferença ainda. Então eu não tinha ainda sido chamado para análise, né? Para análise. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, olha como que se você está nessa situação, parabéns, porque você já está no processo e tem que ser assim, tem que viver isso, né? Contra a aspiração bruxuleante, né? Cambaleante, oscilante do bem, quer dizer, a gente quer fazer o bem, está naquele começo ali, né? Contra essa aspiração, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Ah, ele estuda junto com a Joana, né? Esses dois aí estão juntos, eles dividiram o serviço da psicografia, porque senão o Chico ia ter que ter 4 braços, né? Pegou 2 do Divaldo e vamos trabalhar junto, né? Olha só, bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Tem um item naquela psique que é o inconsciente coletivo. E eu não entendi. Eu falava, mas como que o inconsciente de outra pessoa me afeta? Mas não necessariamente é o inconsciente de outra pessoa. É o meu inconsciente das minhas milhares de vidas. Tem uma multidão, tem um coletivo dentro de mim. E tudo aquilo que eu vivi, ou que eu presenciei, ou que me contaram, está aqui. Então, toda essa bagagem acumulada, ela volta. Ela volta na sombra. Ela está na sombra, né? E ela vem para a luz. É quando a gente toma consciência. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Resistência, como eu comentei, para não deixar a sombra tomar conta, para você não confundir as coisas e achar que você é a sombra. Ah, não, mas então é isso mesmo. Então eu sou essa pessoa que não tolera, eu não tolero, então eu vou ser intolerante, eu vou tratar a pessoa mal e pronto, acabou, porque eu sou assim. Está errado, você não é assim. Você não é assim, né? O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Aí é só luz, né, gente? Quando a sombra acabar, é só luz. Só luz. E aí a gente vai, de fato, né, conseguir atingir esse patamar, né? Bom, vamos parar por aqui. Foi denso, né, gente, o estudo, né? Eu fiquei meio perturbado, assim, né? Vocês ficam estudando isso de noite, de madrugada, né? Depois não dorme direito. Mas eu achei muito bom, foi uma oportunidade muito boa de ter contato com isso, que eu já tinha visto várias vezes, né? Mas nunca tinha conseguido compreender. E agora eu consegui entender um pouquinho, né? Então, o comecinho. Espero que vocês tenham gostado também. Mas acender a luz é o começo aí para iluminar essa sombra, não é? Essa. Muito bom, Bruno. Pode seguir na madrugada, que tá dando certo. E soube achar que não tem nada para melhorar, lembrei da música do Legião. Já não sou mais criança a ponto de saber tudo. Então, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, muita coisa. Muito bom. Gente, vocês estão vendo que tem uma moça, uma goiânia, uma Minha goiana aqui, gêmea, né? minha gêmea. Dona Carla, doutora Carla. Tudo bem, Cacá? Eu tô ótimo. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Bom, viu?
Estou muito feliz de ter participado desse estudo hoje, viu, Bruno? Aprendi e refleti muito. Fui para Cacau aqui, né? Cacau no privado. Estou feliz de estar aqui nesse grupo seleto nessa noite. Obrigada. Tá tão baixinho o seu som, não sei se é só para mim. Tá baixinho, né? Eu ia pedir até para a Cacá cantar, mas nesse programa, no Zoom, quando canta com o violão, pelo menos não dá certo. Nossa, eu fico feliz de saber disso. Melhorou a voz aí? Melhorou. Porque assim, a gente vive esse desafio agora no ventre, né, Cacau? De repente, eles não deixam a gente cantar e tocar, Everton. Ou Ou é uma toca, coisa ou é outra. é, é. Eu tô de É, luto com isso, porque a gente fica meio capenga, né? Quando não é, tem um ou outro. Eu, né, no meu caso. que pena. Mas você fica convidada para estar conosco sempre que puder. Não é todo dia que é bom desse tanto, não. Hoje deu uma melhorada, mas Hoje o ruim nível nunca foi mais é. Ruim nunca é. O Tô sendo muito Everton. sincero, minhas sombras aqui, como é que tá a minha sombra? Tá passando, tá voltando. É nada, é sempre muito bom, viu, Cacá? É. Eu Tem, imagino, eu imagino. O pessoal de Franca é diferenciado. Eu sei disso. Agora deixa eu falar. Se tiver um tempo, um minutinho, se vocês ah, deixarem, eu queria cantar uma música a capela para vocês. Tem a ver com o versículo da primeiro slide, e é uma hum. canção que eu fiz com o César Tucci, e tem a ver com o que a gente estudou, tá? Se você achar que tá dando aqui para ouvir bem, eu mando a capela aqui, tá? Deixa eu Para vocês. pensar. Ou Acho fica que para uma pode. próxima. Pode, meu bem, pode. Isso é bom que a gente encerra com a sua canção, com a nossa prece. Não posso ir já? Tá bom. A canção se chama Ser Indulgente, uma parceria com esse querido amigo e irmão aí, César Tucci. E ela diz assim: acalma a tempestade em tua mente, tira o peso desse julgamento, faz um exercício diferente, vê com outros olhos, ser indulgente, tanto desconforto muitas vezes. Perceber no outro a sombra dentro de ti. Faz um exercício diferente. Vê com outros olhos, ser indulgente. Somos tão crianças, sombra e luz, e tão vacilantes nas escolhas por Jesus. O Divino Mestre diz que o Criador quer eliminar todo o pecado, mas jamais o pecador. Faz um exercício diferente, vê com outros olhos, ser indulgente. Faz um exercício diferente, vê com outros olhos, ser indulgente. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro que essa moça deve voltar em Franca esse ano. Vou marcar um sarau aqui, se vocês quiserem vir. Vou abrir inscrição. E me lembrou Santo Agostinho, né? Deve-se odiar o pecado, mas amar o pecador. Obrigado, viu, Cacá? Obrigado pela sua música, pela sua presença. Obrigado, gente. Obrigado por todos estarem aqui. Boa semana a todos. Tá? Fiquem com Deus. Boa noite, boa Obrigada, que Deus Fiquem semana. abençoe bem. muito. Obrigada. Gente, boa Beijos. noite. Boa noite, muito Stop obrigada. na gravação. Valeu,